Graça e paz em mais um podcast Papo de Bíblia. Nós estamos aqui com a expectativa lá em cima, pelo que Deus vai fazer em mais um episódio abençoado. Estamos aqui, como sempre, com os nossos amados amigos e pastores, pastor Márcio Leão, pastor Everton Araújo, e já quero convidar você para chamar a sua família, reunir os seus amigos, envia aí para alguém, compartilha esse episódio para mais alguém. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e a vida dessas pessoas a qual irão alcançar essa mensagem. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso aqui e vai valer a pena você ficar conosco até o final. E vamos dar início a esse episódio de hoje com o tema As Batalhas da Vida, um tema que irá falar aos nossos corações. Por isso eu já te convido a você compartilhar essa mensagem, lembrando que toda terça-feira às 19 horas estaremos aqui no canal do YouTube transmitindo os nossos conteúdos relevantes. Por isso, não deixe de nos seguir aí no nosso canal, de dar o seu like e compartilhar. Quanto mais comentário você fizer aí, mais a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. E isso vai fazer com que outras pessoas sejam alcançados e também sejam beneficiados, abençoados por esse conteúdo. Não é isso, pastor Everton? Isso. Estamos aqui também iniciando aqui uma live aqui para quem está nos acompanhando ao vivo aqui agora no meu canal no Insta, né? E estamos felizes com este episódio que nós vamos falar sobre um assunto, um conteúdo tão relevante, tão atual, né? As batalhas da vida. E quem é que nunca enfrentou batalha? Quem é que nunca passou por um momento de adversidade? E para nós iniciarmos, introduzirmos já o texto que nós vamos falar, eu quero chamar para essa mesa, para esse assunto, para esse papo de Bíblia, esse bate-papo, o nosso pastor amigo aqui, pastor Márcio Leão. Fala com a gente, pastor. Cumprimenta aí os nossos amigos, nossos ouvintes, telespectadores aí. Fala, meu pastor. Boa noite a todos, boa noite Everton, Maravilha. pastor Daniel, paz do Senhor. Paz do Senhor, você que está em casa, uma alegria estarmos juntos, né? Mais uma terça-feira com mais um assunto relevante que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida ou ajudar você nessa caminhada que é uma caminhada difícil. Nós estamos numa temática hoje, as batalhas da vida, assim como Davi teve que lutar no percorrer da sua vida várias batalhas até Deus recolher ele. Assim também acontece com a gente, né? A gente diariamente, né, ano a ano, estamos sempre lutando, mas o que importa mesmo é que Deus está conosco. O salmista vai dizer no Salmo 46, no verso 7, vai falar bem assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Maravilha. Deus de Maravilha. Jacó, o nosso refúgio. Então, enquanto nós lutarmos as batalhas da vida e Deus estiver conosco, há uma certeza de vitória. Pode ser angustiante, pode ser difícil, mas Deus está conosco. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos lá. Em 1 Samuel, né? 1 Samuel. Nós vamos... Na verdade é segundo, né? Não, é 1 Samuel? Primeiro. 1 Samuel 17. Ah, tá. Sim. 1 Samuel 17, né? Vai falar, nós vamos falar aqui hoje sobre a vitória de Davi contra o gigante Golias. Essa foi uma das batalhas, né? Nós vemos que no decorrer também do episódio, nós vamos entrar também em outras batalhas que Davi trouxe, né? Davi viveu. Mas essa daqui em específico... Um clássico, né? É o clássico, que todo mundo conhece, Davi e Golias. Então, abra sua Bíblia aí com a gente, 1 Samuel capítulo 17. A partir do versículo de número 14, para a gente dar uma resumida aqui, diz assim: E Davi era o menor, e os três maiores seguiam a Saul, referindo-se aqui no caso os irmãos de Davi. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apresentar as ovelhas do seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Tomo, peço-te para os teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos
de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas e a um guarda carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saiu em ordem de batalha. E a gritos chamava a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugia diante dele, e temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de imposto de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que feria este filisteu, e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então nós vemos aqui uma história clássica, em resumo. E é muito interessante, porque Davi não era o guerreiro. Davi não estava ali como um guerreiro. Ele entra numa batalha que não era dele, por conta do nome do Senhor dos Exércitos. Então eu entendo que quando você lutar uma luta em prol ao reino de Deus, Deus vai te dar vitória. Maravilha. Ali não era uma luta pessoal, mas olha que interessante. Quando você luta pelo reino de Deus, Deus vai prosperar a sua casa. Deus vai prosperar a sua família. Deus vai cuidar, né? Deus vai cuidar de você porque você está cuidando das coisas dele. Então é muito importante que você entenda isso, você que está aí do outro lado, porque o reino que nós fomos chamados é de fato o reino que existe, Everton. Tem um rei, tem um príncipe, tem a noiva, tem súditos, tem povo, e esse povo somos nós, o povo de Deus. Então nós de fato estamos no reino, estamos vivendo o reinado de Deus. Então quando a gente vê uma afronta, a gente não pode se calar. Não que Deus precisa da gente para ele se defender, ele é Deus. Mas isso prova o quanto nós temos amor pelas coisas de Deus. Davi, aquela afronta que Golias estava trazendo, estava afrontando a Deus. Davi está indignado porque homens preparados, ele sabia como era Saul, como era Jonatas, Que conheciam a Deus. Né? que conhecia a Deus, se calam. E Davi, não, eu não vou me calar e eu preciso lutar. Então, não pare de lutar, porque as lutas fazem parte da vida. Essa não foi a única luta que Davi teve. Não foi nem a primeira e nem foi a última da história dele. Mas em todas as batalhas que Davi entrava, ele colocava o nome de Deus. Ele colocava Deus na frente. E ele sabia que a vitória era garantida. Amém? Então quero botar aqui os nossos pastores. Pastor Daniel, quando você olha a história de Davi, em especial nesse primeiro momento, né, essa história, como que você enxerga? E qual a palavra que você daria para aquela pessoa que está nos ouvindo lá do outro lado? Pois bem, Davi, é impossível falar de Davi e não entender o contexto, a história pela qual ele está vivenciando.
um menino novo, rejeitado, não só por todo o contexto, né, dos seus familiares, da sociedade. Um homem que era até de bela aparência, porém era um homem que era desprezado, era um rapaz, era um jovem, não era um guerreiro, era apenas um cuidador de ovelhas, e ovelhas malhadas. Ovelhas que não tinham aquela importância para o sacrifício, uma vez que as ovelhas malhadas não poderiam ser sacrificadas ao Deus de Israel. E aqui, o que me chama a atenção nesse texto que o senhor leu, pastor, foi exatamente como ele é fiel ao que o pai lhe mandou fazer. Maravilha. Como ele é fiel ao que o pai lhe mandou fazer. Por ele ser fiel ao que o pai lhe mandou fazer, abre-se uma oportunidade aonde Saul via, quem sabe, uma dificuldade, aonde Saul não conseguia enxergar uma oportunidade de honrar o nome de Deus, por ele obedecer à voz do pai. Abre-se um caminho de uma oportunidade. Aonde Saul via dificuldade, Davi vê uma oportunidade de vencer e de superar toda aquela circunstância. Então, para você que está nos ouvindo aqui, fica esta palavra, porque todas as vezes que você é fiel ao que o Pai lhe mandar, abrirá caminhos de oportunidades para você. Para que você faça o nome de Deus conhecido. Para que você faça o nome de Deus conhecido através de tudo que ele fará em você e através de você. E o que eu vejo aqui é isso. Um menino que me ensina que mesmo desprezado, que você pega todo o texto aqui, se a gente for examinar versículo por versículo, que aqui não é o caso, mas você vai ver como ele é confrontado ao longo do caminho até que isso chegue no ponto final onde ele derrota esse gigante por fim. Mas você vai ver que Saul fala com ele, os irmãos falam com ele, e todas as vezes são confrontos para desanimar, para pará-lo, para fazer com que ele pare a caminhada. Só que ele tem uma palavra do Pai e ele precisa cumprir a palavra do Pai. Talvez você que está me ouvindo aí, tem muitas pessoas que ao longo do caminho estão com palavras que estão confrontando você a fim de te fazer paralisar, desanimar, de alguma maneira te tirar a sua força, te tirar a sua velocidade pela qual você caminha. Mas você não pode parar. Por quê? Porque você tem uma palavra que o Pai te deu. E esta palavra te fará avançar e chegar no ponto final aonde você precisa chegar em nome de Jesus. Pastor Daniel, isso é muito interessante e profundo, porque as pessoas às vezes estão lançando palavras e estão tentando resistir a alguém que está carregando uma missão que o pai deu. Uau. Opa, Alguém que está carregando uma ordem que o pai deu. É sobre isso. Primeiro, o senhor falou muito bem, foi muito feliz nessa colocação, que a oportunidade surgiu, mas primeiro ele estava fazendo o que o pai mandou ele fazer. Isso aí. E é por isso, ele está obedecendo o pai. E o fato de você obedecer o pai não significa que você vai ser aceito por todo mundo, não. Não te isenta, né? Não, isso. É bem provável que as primeiras pessoas que vão resistir à sua presença, à sua função que você está executando, a missão que você está fazendo, é bem provável que as primeiras pessoas que vão resistir são os de dentro de casa. Eu costumo dizer que um dos sinais, pastor Everton, pastor Márcio, de que você está ouvindo a voz do pai e obedecendo é o confronto. Isso. Não é isso? E só que o confronto é um risco para quem está fazendo, para quem está confrontando. Porque a pessoa tá confrontando alguém que está carregando alimento. Alguém que está carregando o que o pai mandou. E aqui no capítulo 17 nós temos 3 níveis de diálogos aqui, ou 3 diálogos, né? Nós temos o diálogo de Davi com seus irmãos, Sim. o diálogo de Davi com o rei e o diálogo de Davi com Golias. Uau. Só que nos 3 níveis de diálogos, Davi está com o psicológico blindado. Ele não cede aos irmãos, ele não cede ao rei e ele não cede ao Golias. Pelo contrário, ele consegue contornar. Tanto que quando Golias vai afrontá-lo, ele usa as mesmas palavras que Golias está liberando, ele usa as mesmas palavras para virar o jogo. Isso é muito forte. Muito forte. Pastor Márcio. Falando sobre isso, sobre a questão de vozes,
Eu até anotei aqui que Davi, ele estava ouvindo 4 vozes. Olha aí. Uau, 4 solta essa vozes. pérola aí, Opa, pastor. ó, aí já é outro. Anota aí. Eu só gravei 3, né? A Ele já veio com a voz, quarta. a voz do soldado, que é a voz do medo. Ó, o homem se levantou, viu como que ele é forte? Porque todo mundo fugia. Sim. Opa. Então Davi, Olha aí, essa ele aí eu não, tinha ele não pegado trava. Ele não trava, né? A segunda voz foi a voz do seu irmão, a voz de desdém. O Isso. que você está fazendo aqui? Você Menosprezando. achou Não- que as poucas Poucas ovelhas, ovelhas com quem? lá. A Que, terceira tipo assim, voz aqui não é seu lugar, você é não é. isso aí. O que você está fazendo aqui? Você não tem que estar aqui. Você nem soldado é. Seu nome nem tá na lista, você nem foi convocado. Desdém. Os irmãos de É muito Davi profundo, né, esse texto. desdenhava dele, né? Humilhava ele era humilhado. A terceira voz foi a voz de Saul. Uau. Você não pode enfrentar o gigante. Olha o não. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos cercados de pessoas negativas. Mas a gente não pode dar ouvido à voz dessas pessoas. Tem um pastor amigo meu que ele tá falando aqui, desculpa cortar o senhor, ele tá falando uma palavra aqui muito, muito poderosa também. Isso que Davi fez é gerenciamento de crises. É isso aí. Uau. Ele não deixou. Gerenciou E as a suas quarta- emoções. E a quarta voz, Não Foi se a voz abalou de com a Golias. dificuldade. Meu Deus. a voz da afronta. A gente não pode dar ouvido à voz da afronta E isso tudo tá no campo de batalha, né? no campo de batalha. Então, assim, ele deixou. Só que o que é interessante nisso daqui é porque em momento algum Deus está falando para ele. Você não acha no texto Deus falando para ele ir, Deus tá em para ele silêncio. vencer. Deus está em silêncio. Uau. Porque às vezes o silêncio de Deus fala muito mais alto do que qualquer voz que vem do inferno. Essas vozes que vieram, né, para parar ele, é Era- voz que vem do inferno. Ela estava falando Então alto, ele né? tinha uma convicção, né, pastor? Ele tinha uma convicção. Mesmo Deus não falando com ele, ele sabia que Deus estava com ele. Então, isso Uau, daqui é isso uma aqui é- palavra meu Deus. aplicada a O nós. silêncio de Deus fala mais alto do que as vozes do campo de batalha. Meu Deus. Então, mesmo que você Maravilha. Deus não falou com você diretamente, não usou um vaso para falar com você diretamente, né? Enfim, mas quando você tem certeza de quem você serve, você pode ir que a vitória é garantida. Maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Entende? Então eu fico, quando eu olho esses textos de Davi, Davi nos ensina muito sobre isso. Tem pessoas que falam bem assim: "Ah, mas Deus tem que falar com ele", mas Deus já falou. Deus já falou com ele que ele seria rei de Israel. A palavra de Deus não é como a minha, que às vezes volta atrás, porque tem um imprevisto, acontece alguma coisa e eu não consigo ir. Não, quando Deus já liberou é porque já aconteceu. Não aconteceu no nosso tempo, mas no tempo de Deus já aconteceu. É igual quando a gente olha, por exemplo, o livro do Apocalipse. Se tá ali falando que vai acontecer, que vem o fim, vai acontecer. Porque Deus já liberou a palavra. Então, quando Deus libera uma palavra, não volta atrás, vai acontecer. Uau. Então, quando eu vejo essa história de Davi, é essa certeza que tem que nos mover. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer, porque Deus já falou, já tem a promessa de Deus. E aí, para botar vocês na conversa, eu gosto muito do texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que fala que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados. Quando nós temos essa certeza, as 4 vozes não vai nos parar. Por isso que aquelas vozes não parou Davi. Davi sabia quem era a sua rocha, Davi sabia quem era a sua fortaleza, Davi sabia quem ele estava escondido. Então, isso que nos move. Pastor Daniel. Eu estou aqui pensando, pastor, na capacidade que Davi tinha, ainda falando sobre esse mesmo assunto, esse mesmo gancho que o Senhor tocou nesse assunto, sobre a capacidade de não se deixar levar pelas vozes externas. Pelo Eu tava- meio, né? E estava pensando que existia ao mesmo tempo 2 batalhas acontecendo. Era uma na mente Opa, e outra fora. terrível, terrível. Para que Davi vencesse fora, primeiro ele tinha que vencer dentro. É isso aí. E querendo ou não,
Você vai observar que há 40 dias, o texto diz que há 40 dias Golias está afrontando, ninguém sujou espada, ninguém foi ferido, mas 40 dias Israel está sendo derrotado aqui, ó. Na É mente. isso aí que você falou. Porque uma vez que E- a batalha não é vencida na mente, ela não é Ela vencida se fora, externa, se externa fora. Olha que interessante, rapidinho, cortando você, Daniel, rapidinho, porque veio um negócio aqui. Golias começa na afronta, certo? Sim. Começa afrontando. Dá-me um homem, dá-me um homem. Só que ele tá do outro lado. Quando Do você outro lado. analisa o texto, vai Vale do passando o Carvalho. tempo, ele vai se aproximando. Então, o que que eu aprendo? Existem gigantes que eles precisam ser enfrentados logo. Porque se você não enfrenta ele, ele cresce mais. Quando você assusta, ele está dentro do seu território. Ele tá dentro, foi o que acontece. Ele tá dentro agora do território, indo lá. Por quê? Porque não foi enfrentado antes. Então, tem coisas que é na área do casamento, sentimental, que tá Se começando. aplica na nossa vida, né? E você tá falando bem assim, não, vou deixar, não, daqui a pouco eu vou, não, daqui a pouco eu Vai resolvo. protelando. Não, tem problema, tem gigante que você enfrenta ele pra você vencer ele logo, porque depois é igual uma bola de neve. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, o estrago é grande. Agora, quando você já enfrenta ele, aí ele já. Você pode olhar o texto que em momento algum Davi vai falar que Golias é gigante. Trata ele como incircunciso. Como um ser normal, como uma pessoa normal. Então, nós precisamos tratar o problema, né? Claro, é um problema sério, mas ele pode ser vencido porque Deus é conosco. Enquanto Saul e os seus exércitos olhavam para o gigante, na sua estatura, no seu peso, no seu tamanho e naquilo que ele tinha nas suas mãos, Davi foi capaz de enxergar se ele tinha ou não uma aliança com Deus. Olha aí. Porque ele vai dizer, você é um incircunciso. Quem é esse incircunciso para se levantar e afrontar o nosso Deus? Maravilha. Uma vez que ele entende quem tem e quem não tem aliança. Ele sabe que aquele que não tem aliança com Deus não é capaz de superar o nosso Deus, não é capaz de vencer as batalhas sobre o nosso Deus, jamais. O povo de Israel, ele tinha uma promessa, e a promessa foi feita a Abraão, que toda a descendência de Abraão precisava ser circuncidada. Essa circuncisão, ela era o corte no prepúcio. E o menino com 8 dias de nascido era feito esse corte. Só que Abraão, diz o texto, que ele precisou ser circuncidado já velho. Ele circuncidou Isaac e assim posteriormente Jacó e toda a sua descendência. Davi e toda a sua descendência. Porém, os filisteus não eram um povo escolhido de Deus e não estava debaixo de uma promessa. E ele conseguiu enxergar naquilo que era físico algo espiritual. Por quê? Porque também nós temos que É isso discernir. que diferencia um guerreiro no campo de batalha. É isso que diferencia, porque nós temos que discernir as batalhas que nós estamos travando. Porque tem gente Por- que só tá vendo o lado carnal, Davi viu o lado espiritual. Viu o lado espiritual. E contra quem também é importante? Contra quem? Por quê? Porque nem todo gigante é o diabo que usa. Mas tem gigante que é o diabo que está usando. Por exemplo, para Judas, Jesus chamou ele de amigo. Ele deu um beijo e chamou de amigo. Porque Judas, ele estava sendo usado pelo inimigo ali. Sim, a própria Bíblia diz. A fim de trair e armar para Jesus. A Bíblia fala isso. Só que o próprio Jesus vai dizer para Pedro, olha, Satanás tentou cirandar contra a sua vida e eu não permiti. Maravilha. Mas ele vai dizer, quando Pedro fala assim, eu vou morrer por você, eu não vou deixar você ir, ele fala, não, para trás de mim, Satanás. Para Judas ele fala amigo, para Pedro, Satanás, o diabo. Porque ele entende que ele diferencia quem é Pedro e quem é Judas. Ele diferencia quem é o diabo e quem é Pedro ali naquele momento. Porque Pedro, na sua humanidade, ele não poderia, de maneira alguma, morrer por Jesus. Só que Satanás, para tentar iludir, ele entra em Pedro para poder travar uma batalha que não era dele, que não tinha nada a ver. Ou seja, para Jesus, Judas é amigo. Para Pedro, ele é diabo. Por quê? Porque está travando o propósito, está atrapalhando de chegar no propósito. Então, nós precisamos diferenciar quem é Pedro e quem é o diabo.
quais são os gigantes, quais são as circunstâncias, porque nem tudo é o diabo na nossa vida. Nem tudo é, né? Às vezes não, é o diabo que se levantou. Não, são Situações consequências, da vida. são situações né, da nossa vida, são consequências das nossas escolhas, por exemplo, e não é o diabo, não está relacionado a isso, Sim. não é? Então, perceba como ele tem essa capacidade de enxergar. Aí entra a questão, o Everton, do conhecimento que a gente estava falando aqui em off antes. A gente estava comentando aqui algumas coisas sobre a importância de conhecer. Porque você vai lutar várias batalhas. Uhum. Davi tá com essa batalha aqui, mas mais à frente ele vai ter uma batalha com Saul. Mas o gigante ele mata, mas Saul não. Aí. Tem batalha que você vai lutar, mas que você tem que fugir. Tem batalha que você vai lutar e você tem que vencer. Ele sabe discernir, né? Então ele sabia discernir, e saber discernir é fundamental para você ser vitorioso na batalha. Ele não levantou a espada contra Saul, mas quem ganhou no final? Forte isso. Entende? Então, e isso vem por conta do conhecimento. Por quê? Deus entregou Saul na sua mão, mas ele falou assim: eu não vou tocar no ungido de Deus. Por quê? Porque ele conhecia. Então, ter conhecimento é fundamental para você vencer as batalhas da vida. É porque tem gente, pastor Márcio, que está perdendo tempo com falsas guerras, né? A verdadeira guerra ele não está lutando. É isso aí. Porque os irmãos de Davi, por exemplo, eles são bons para afrontar Davi. É isso aí. Eles são bons para bater de frente com Davi. Mas eles não têm autoridade para lutar com o gigante. Tem disposição para afrontar. Eles têm disposição para parar quem o pai mandou para o campo de Meu batalha. Deus, isso é muito forte. Tem gente que é assim, ele é E brabo. isso acontece, tá? Claro, Acontece ele é no brabo, nosso meio. não pisa Hoje. no meu Fala, calo, não. Deus. Não pisa no meu calo, não. Só que o diabo tá batendo na cara dele pra lá e pra cá, irmão, e ele não tá fazendo nada. Ele disse, irmão, vocês oram por mim. Isso é muito Mas você afronta o irmão e o diabo você corre. Peraí, tá invertido esse negócio aí. Isso aí. Agora tem uma outra coisa que Davi, ele não vai nem perder tempo. Eliabe tá ali, Abinadab, ele não vai nem dar ideia para eles, vai nem perder tempo. Ah, vocês estão querendo... Não, eu quero saber qual é o prêmio. Ele insiste, O né? negócio não é com vocês, eu quero saber qual é o prêmio. Você tocou num negócio Eu quero aí. saber qual é a recompensa. Quando ele vai enfrentar Golias, aqui tem uma pérola aqui, pastor. Porque você quer saber o quanto você é importante para Deus, é só você observar o nível de ataque que você está enfrentando. Uau. Você quer saber o quão poderoso você é no mundo espiritual, é só observar o nível de ataque. Porque tem gente que se sente menosprezado, se sente inferiorizado. E está enfrentando guerras que tem pessoas que se estivesse no seu lugar não teria capacidade para vencer essa guerra que você está enfrentando. E você fica se inferiorizando. Meu amigo, você não tem noção do poder que você tem no mundo espiritual, de quão respeitado você é no mundo espiritual. É só você observar o nível de ataque que você está enfrentando. O que faz um grande guerreiro são as guerras que ele enfrenta. Opa, isso é importante. Quando você fala aqui, me veio algo na mente aqui, quando ele fala sobre a questão da recompensa. Isso. Aí, alguém vai falar bem assim, a gente lê o texto aqui, né? Ó, vai casar com a filha do rei, vai zerar os impostos. Uhum. Olha que interessante. Ele vai lutar uma guerra e ele vai falar assim, além do nome de Deus ser glorificado, eu vou ser abençoado. Quando você luta uma guerra, pensando primeiro em Deus, a prosperidade de Deus vem Você na não sua sai vida. dela de mãos vazias. Não sai. É impossível você sair dessa guerra de mãos vazias. E sabendo isso daqui, o que ele está falando? Se eu vencer essa guerra, eu vou mudar a vida da minha família. Isso. Eu vou Olha mudar aí. a minha vida. Inclusive de quem estava no campo de batalha. A vida dele está dependendo do cara, de Davi. Você entende? Então, assim, quando você está lutando as lutas, você não pode desistir ou você não pode fugir, porque depois da guerra e depois da vitória, há recompensas. É. E essas recompensas têm que nos mover, nos motivar. Hein, você tá falando, nós estamos falando aqui do futuro da sua família. Isso. É a escola
que você vai dar de qualidade que você não teve para o seu filho? É a casa que você vai dar de qualidade para os seus pais? Então, olha quantas coisas que você pode conquistar e Deus faz questão que isso aconteça na sua vida para te abençoar, para te honrar, porque você honrou o nome dele. Então, assim, nós precisamos, quando nós entramos numa guerra, precisamos entender que vai haver recompensa após a vitória. E Davi, ele tinha essa ciência e Maravilha. essa consciência. Maravilha, pastor Márcio. E a gente deixa até essa palavra para você que está nos assistindo agora, você que está me acompanhando aqui ao vivo. Talvez você está enfrentando uma guerra hoje que, paralelo a essa guerra no campo de batalha, você está enfrentando um parente que não acredita na chamada que Deus tem com você, que não acredita ou que tenta barrar aquilo que o Pai te mandou fazer. Eu preciso que você entenda isso. Vai ter reviravoltas nesse campo de batalha. Glória a Deus. Porque quem hoje está se levantando contra você vai ser cuidado por você. Os irmãos de Davi foram cuidados por ele. Mas isso começou naquele dia, no campo de batalha. Eles não fazem noção da reviravolta que Deus vai dar naquele campo de batalha. Que é através de Davi que toda a casa dele vai ficar livre de imposto. Opa, aí, ó. Eles vão poder dizer, poxa, meu irmão é casado com a filha do rei. Meu irmão é um príncipe. Meu irmão é um príncipe, né? Só que eles não fazem noção. E se a gente entrar nessa onda, né, pastor Daniel? Se a gente revidar, a gente corre o risco de deixar de viver o que Deus realmente preparou pra gente nesse campo de batalha. Aí, ó. A palavra que nós podemos aplicar aqui, pastores, e há de se concordar, é para você que está nos ouvindo, que independente da batalha que você esteja enfrentando hoje, Isso. independente da guerra que você esteja travando hoje, há uma recompensa Oh, que te aleluia, espera. eu creio. E a recompensa que eu estou falando não é uma recompensa terrena. Eu sei que, Aleluia. né, é muito louvável e relevante as recompensas terrenas. Mas a Glória a recompensa que eu Deus. falo é o que está escrito em Apocalipse. Ao que vencer, Opa. dar-lhe-ei a coroa da vida. E nós precisamos entender que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Maravilha. Todas as guerras que nós estamos travando aqui, Glória a Deus. todos os gigantes que se opõem ao nosso caminho, são oportunidades de você vivenciar e ter em mãos a recompensa do Senhor. Porque naquele grande dia ele dirá: vinde benditos do meu Pai, porque eu tenho uma recompensa para vos entregar. Em nome de Jesus. A recompensa, pastor. Coisa linda. E é muito interessante que quando a gente vai vendo a história de Davi, a gente vai começar a caminhar agora para o fim, Uhum. porque o tema que nós propomos foram a batalhas da vida, né? Isso. Davi vai ter várias batalhas. Inclusive envolvendo gigantes, né? Sim. Inclusive envolvendo gigantes. Davi vai ter várias batalhas. Ele tem batalha antes, o urso, o leão. Depois ele tem batalha com Golias. Depois ele vai ter batalha familiar, porque ele vai ter que gerenciar problemas familiares. Depois ele vai ter uma batalha terrível contra Saul, Com o próprio Saul. que ele tem que correr, ele tem que fugir por anos. Mas o que me chama a atenção é que as batalhas, às vezes, pastor Everton, elas são recorrentes. Parece que os inimigos são os mesmos. É. E aí a gente vem aqui para 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 15, e diz assim: tiveram mais os filhos teus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e de tanto pelejar contra os filisteus, Davi se cansou. Olha que interessante. Novamente, Davi vai ter o mesmo inimigo. Talvez você está assistindo esse vídeo e está pensando: eu já passei por essa batalha de novo. Eu achei que eu tinha vencido essa Eu fase, essa etapa. eu pensei, às vezes é com o marido. Uhum. Com filho. Ah, eu tô vendo agora com filho, viciado nas drogas, mas eu sou uma mulher de Deus. Eu busco, Deus salva meu marido, mas agora é meu filho. Vou falar para você, filha, as batalhas são recorrentes. Davi também batalhou.
Não desista, não perca a sua fé, não perca o propósito. Os gigantes sempre vão se levantar e às vezes nós temos que tomar cuidado porque a gente pensa assim, ô Everton, eu já venci esse gigante uma vez. É. Cuidado, não subestime o inimigo. Nessa batalha aqui, Davi quase morreu. Uhum. Se não é alguém que alertou, se não é um soldado Que dele entra para para livrar ele, ele tinha morrido. Então, não subestime o inimigo que você já venceu. Ah, mas eu sei como vencer. Mas cada peleja é uma peleja. É igual jogo de futebol, né? e é Aí o camarada normal. vai lá e vence um time grande. Aí ele fala assim: ah, esse time pequeno aí já ganhei deles várias vezes e Aí às é o vezes quase time que perde. Então toma cuidado, porque isso aqui é um alerta. As batalhas, enquanto nós estivermos vivos, as batalhas vão, vão e vão acontecer. E pastor Márcio, é interessante que o texto diz que Davi se cansou. Davi. Poxa, para o Davi chegar nesse nível aqui, poxa, A o cara. batalha estava travada. Não, e outra, o cara é especialista em guerra, poxa. Davi se cansou. Irmão, Davi ninguém é foi o de maior ferro. guerreiro que existiu nessa terra. Ninguém é de ferro. Se Davi se cansou, Davi que matou Golias se cansou na batalha, quem sou eu? A gente se cansa e a gente tem que ter muito cuidado. Agora, olha isso aqui, pastor Márcio, olha isso aqui, ó, versículo 16. E Isbibenob, que era dos filhos dos gigantes. Espera aí. Então ele é mais um gigante Que o Davi vai. que se levanta no currículo de Davi, que se levanta na história de Davi. Então vamos lá. A estratégia é velha, que é gigante, estratégia Sim. velha. Só que o texto fala, olha isso aqui, ó. Ele cingia uma espada nova e este intentou ferir Davi. A estratégia é velha, gigante. Só que agora esse gigante está vindo com arma, com a ferramenta nova. É isso E é aí. isso que a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes o inimigo, pastor Daniel, ele vem com estratégias velhas, mas com armas novas. E às vezes a gente subestima o inimigo, como o pastor Márcio está falando, e é aí que está o nosso É perigo. aí que é o problema. E aí que é o problema. Quando eu vi esse texto aqui, né, quando a gente vai lendo, a gente e quer trazer uma aplicação pessoal para nossa vida, a gente precisa tomar muito cuidado e aí a importância de termos pessoas que estão conosco, de fato. E quando a gente se cansar, vai nos ajudar a vencer o gigante. Por isso que nós temos que ter pessoas importantes. Jesus poderia vir fazer a obra sozinho, mas ele chamou 12. Ter pessoas ao nosso lado vai nos ajudar a vencer alguns gigantes. Por quê? Davi se cansou. Por que Davi se cansou e Deus mostra isso? Ele sendo um guerreiro extraordinário. Porque ele era um ser humano. O ser humano está sujeito a fracasso, Verdade, a verdade. erro, a falha. Não tem problema você errar, você falhar. Problema é você andar só. E Davi tinha pessoas que protegiam ele, que cuidavam dele, que zelavam dele. Enquanto você tiver pessoas que protegem você, que cuidam de você, que zelam de você, dificilmente você vai ser vencido por um gigante. Pastor Márcio, tem um detalhe aqui, eu queria até compartilhar com vocês, está descendo aqui agora. Agora, Davi pegou quantas pedras no ribeiro para vencer Golias? 5, né? A gente encontra isso lá, essa referência. Só que aquele dia Davi só usou uma pedra. Foi Foi isso. isso aí. Esse texto aqui, pastor, tem 4 gigantes. Aí, ó. Davi naquele dia usou uma pedra. Esse texto aqui tem 4 gigantes. Só que Davi não derrotou. Ou seja, só até aqui, eu vou falar só até aqui, tem 5 gigantes no currículo de Davi, no ministério de Davi. Mas ele não matou todos eles sozinhos. Aí, ó. Aqui, você vai observar que a partir do versículo 17, quem vai matar esse gigante aqui, Isbi-Benob, é Abisai. Abisai. Até aquele dia, o matador de gigante era Davi. Só que aqui Davi se cansou, então agora ele não mata gigante sozinho, agora ele tem alguém também que mata gigante. É isso aí. Quem é Abisai? Abisai, o versículo fala, é filho de Zeruia. Zeruia é
é uma meia. Há quem diga que ela é meia-irmã, quem diga que ela é irmã. Ela é a irmã mais velha de Davi, então Abisai é sobrinho de De Davi. Davi. Davi não mata gigante sozinho, agora ele está influenciando a casa dele a também a matar gigantes. Olha aí, ó. E outro dia nós Profundo isso ouvimos aí. um pastor muito relevante, né? Que a gente tem uma referência muito grande sobre ele, e ele estava nos ensinando isso, que o líder que você segue te habilita a, matar, a enfrentar e vencer batalhas que ele também venceu. É isso aí. Davi venceu gigantes, Abisai está vindo e Não, vencendo gigantes. ó o texto, no verso 22. E estes quatro Quatro nasceram dos dos gigantes de gigantes. Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Davi tinha três sobrinhos. Davi tinha três sobrinhos, filhos de Zeruia, que lutavam por ele. Os três filhos de Zeruia lutavam por ele. Eu até anotei o nome deles aqui: Joabe, Abisai e Azael. São irmãos e eles lutavam por Davi e um deles, Abisai, então o texto está dizendo aqui, que ele enfrentava e matou esse gigante aqui porque Davi cansou. Olha a influência que Davi tem sobre a casa dele. Ele cansou, mas peraí, ele tem alguém para entrar na guerra e defender ele, para lutar com ele. E isso é muito importante. É um legado que ele está deixando, né? E aí, a partir de 2 Samuel 23, que vai falar sobre finalzinho da vida de Davi ali, o legado que ele vai deixando e essas pessoas que vão sendo influenciadas por ele. A partir do versículo 18 aqui tem vários outros, tem mais três aqui gigantes aqui, inclusive um deles é irmão de Golias. Um desses outros gigantes aqui, Olha como é que as batalhas voltam, né? e esse aqui eu acho que é versículo 19, deixa eu ler aqui. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Oregim, o belemita, feriu Golias, mas aí lá em 1 Crônicas 20 fala que ele é irmão de Golias. Acho Que que era natural, igual quando você Isso. fala do sobrenome, né? Uhum, Ah, igual meu pai. João Batista Leão, Márcio Leão. Aí uhum. fica só o Leão. É, E aí identifica. Agora voltando, o Everton, pra gente concluir que já tá chegando aí tá me aproximando já do do final. final, voltando lá em 1 Samuel, e eu pra gente botar o pastor Daniel aqui na conversa pra gente já caminhar para o fim, eu gosto do versículo 46 e eu quero encorajar você a ter essa fé que Davi tinha, quando ele fala assim: hoje mesmo o Senhor te entregou na minha mão, Maravilha, maravilha. ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e à besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Então, quem sabe você está aqui assistindo. Alguém compartilhou e você veio assistir o Papo de Bíblia, Palavra do Céu, e essa Palavra do Céu está entrando no seu coração. Hoje mesmo o Senhor entregará na sua mão. Deus vai entregar na sua mão e você vai conseguir vencer essa batalha. Então não desista, não tenha medo, exerça a sua fé. Tenha coragem de exercer a fé no nosso Deus. O Deus que nós servimos, o salmista vai dizer no Salmo 46 primeiro, ele está bem presente na hora da nossa angústia. Deus está vendo seu sofrimento, Deus está vendo. Para Davi, você acha que foi fácil? Foi o maior desafio até aquele momento da sua vida, mas ele tinha uma convicção, que era a sua fé em Deus, que o Senhor ia livrar. Tanto que ele fala com Golias: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E nós vencemos a nossa batalha não é com armas. Nós vencemos a nossa batalha em nome de quem? Em nome de Jesus, em nome do nosso Deus, em nome do nosso poderoso. Então, quero encorajar você. No nome de Jesus, a sua vitória vai chegar hoje.
Deus vai fazer hoje. Essa experiência você vai ter hoje para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Daniel. É interessante isso, fazendo uma reflexão sobre o que o senhor está dizendo, que é uma das frases que ele fala. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? E ele vai dizer que ele ainda hoje receberá da parte do Senhor. Ele fala, ó, você vem com lança, vem com espada, vem com escudo. E aí eu fico pensando, quem faz a lança? Quem faz a lança? O homem. Quem faz o escudo? O homem. Quem faz a armadura? O homem. Só que Davi, ele não recorre a escudo, a lança e nem a armadura. Tanto é que Saul tentou lhe colocar uma armadura que não lhe coube. Que é isso? Maravilha. Porque nós precisamos entender com as ferramentas que precisamos utilizar. Ele vai no ribeiro e pega 5 seixos de pedra. Quem faz a pedra não é o homem, é Deus. Ele está dizendo, não é na minha força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu vou no nome do Senhor. E ele diz, é no nome do Senhor dos Exércitos, que ainda hoje, aqui está o segredo para vencer as grandes batalhas da vida. Cada um escolhe a ferramenta que quer usar no campo de batalha. Né? Opa, é isso aí. Cada um escolhe a arma. Então ele vai dizer, é no nome do Senhor dos Exércitos. O que você vai vencer não é na sua força, não é do seu jeito, não é pelo meio que você arquitetou, planejou, mas é da forma que o Senhor lhe dará. É no nome do Senhor dos Exércitos que você vencerá. Não é com seus recursos. Não é com seus recursos, não são com seus recursos, são exatamente com a palavra que Deus deu para ele. É no nome do Senhor dos Exércitos. E aí me refiro à mesma oração que Elias também fez no Monte Carmelo. Ele fala, Senhor, ainda hoje, né? Como o Senhor faça mostrar o seu nome aqui, revela o seu nome aqui, ainda faça hoje. E desceu o fogo do céu através de uma oração. E é uma oração que ele faz, confiando unicamente no Senhor. Então, o segredo para você vencer as batalhas da vida é você confiar no nome do Senhor. E ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, batizarão e em meu nome profetizarão. Existem várias habilidades e capacitação do Espírito Santo que ele nos capacita no nome de Jesus para vencermos. Então é no nome de Jesus que eu e você vamos vencer essas batalhas. Agora, pastor Daniel, uma coisa interessante, né? Aproximadamente 40 dias. 40 dias. Golias estava afrontando o exército. Davi bate no peito e fala, é hoje. É isso o que há 40 dias esse exército todinho aí não deu conta, eu sozinho no nome do Senhor. Quem carrega o nome, há uma aceleração. Eu não posso deixar de profetizar, né? O que tem gente há 40 dias, você ilustra do jeito que você quiser entender, do jeito que você quiser ilustrar. Algum tempo, né? Mas tem gente que há anos, há meses, não conseguiu vencer essa batalha. Está sendo vencido na mente, está sendo vencido financeiramente, está sendo vencido na família, no casamento, mas hoje você coloca um ponto final. Pastor Daniel, pastor Márcio, eu acredito que Deus segurou aquele gigante ali. Não é a Bíblia que está dizendo, mas eu leio a Bíblia imaginando essas coisas, fazendo essas ilustrações bem malucas. Parece assim. tempo, né? Parece que Deus segurou o gigante ali, afrontando, só para Davi chegar. Uau. O gigante foi ficando ali afrontando, e como o senhor disse, ele foi aproximando do campo do exército de Israel, só para Davi chegar e falar com ele. Há 40 dias você está fazendo gracinha, você está falando asneira, está afrontando, desrespeitando. Hoje, essa palhaçada acaba. Por isso que a gente tem que se posicionar como Davi, senão o diabo fica gritando, mas você não faz nada. Mas o diabo só faz gracinha até chegar alguém que carrega o nome de Deus, até chegar alguém que carrega que tem aliança. Espírito de Deus, até chegar alguém que tem aliança. Porque, irmão, o diabo, enquanto não chega alguém que tem Deus na vida, que tem autoridade, que tem vida no altar, que tem aliança, que tem intimidade, o diabo pinta e borda. É porque o diabo não respeita diploma, o diabo não respeita conta no banco, viu aí, pastor Daniel, classe pastor social. Márcio, gente aí, ó, que na hora que vai expulsar demônio, faz igual lá o Deus de Paulo eu conheço. O Deus de Paulo, te expõe o nome do Deus de Paulo. Aí chega uma senhorinha do cabelo branco, chinelo de dedo,
sai logo, em nome de Jesus. Tem nem conversa. Vai embora, não tem nem conversa, acabou, irmão. Fim de papo. Estamos chegando ao final, infelizmente. Meu Deus, que episódio Glória a legal. Deus. Não, muito bom. Então, Que querido, bênção. nós estamos aí chegando nos momentos finais, mas é claro, esse momento que antecede o fim é extremamente importante, pastor Everton, pastor Daniel, das orações. Verdade, verdade. Tava no IC, aí a Mônica do IC, ela chegou e relatou para mim o seguinte: pastor Márcio, na hora do momento da oração, vocês pediram para levantar o copo d'água. Eu Olha sei aí. que isso é antigo. Ela falou, eu falei, você me chamou de velho, né? Mas tá bom. Na hora que eu tinha ido ao médico, o médico me deu uma prescrição, Um laudo. um laudo negativo, que eu poderia perder minha audição, Meu Deus. né? E é o diagnóstico. Que eu Diagnóstico. poderia perder minha audição e também interferia na minha voz. Ela tem um talento grande, grande, grande na voz. E ela falando, eu peguei aquela água e eu consagrei aquela água através da oração. Quando eu voltei no médico, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas mudou. Meu Deus. Aleluia. Então Glória a ela Deus. testemunhou isso lá no nosso encontro. Então é muito importante que você saiba que a oração ela pode ir muito em seus efeitos. E nosso intuito aqui não é Oração levantar de uma fé. placa de igreja, não é falar mal de religião, não. É gerar fé no seu coração por meio da palavra de Deus. É um programa evangelístico onde você tenha a sua fé, né, instigada para que você possa viver milagres, para que você possa fazer como Davi, o nome do Senhor ser engrandecido. Então esse é o intuito, que haja cura, que haja milagre, que haja transformação. Então em nome de Jesus eu convido a você a convidar os seus parentes agora, se você estiver sozinho, dobrar o seu joelho, sentado mesmo, para você ligar o seu pensamento em Deus. E se você puder, pega um copo d'água, consagra. Roupa do seu marido, do seu filho que está nas drogas, na prisão. Coloca aí, vamos consagrar a unção que desce através da oração, querido. Através que está em você. Nós vimos aqui que o texto em Atos vai falar que o lenço de Paulo curava pessoas. Era o lenço que era poderoso? Não, mas a unção que estava nele. A Bíblia fala que as pessoas que tocavam na orla de Jesus era curado. Era a orla que tinha poder? Não, mas era a unção que estava nele, que passava para os objetos onde ele tocava. Então, em nome de Jesus, nós vamos consagrar agora, nós vamos fazer uma oração. E é em 3 áreas que eu sempre gosto de orar, que é na área familiar, na área da finança e na área da saúde, porque são áreas que Satanás ataca muito as pessoas. Verdade. E quando você está passando uma guerra, uma batalha nessas 3 áreas, muitas pessoas naufragam na fé, perdem a fé, perdem a esperança por conta dessas batalhas. Então nós queremos ajudar você nesse momento de oração e falar para você que nós estamos juntos nessa batalha. Então, o pastor Daniel vai estar orando em prol da família, o pastor Everton vai estar orando em prol das finanças e eu vou estar orando em prol de cura. Então eu vou começar, o pastor Daniel vai terminar, amém? Também vai estar dando as últimas instruções, né, e os agradecimentos para estar terminando o episódio de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor, por cura neste momento. Meu Deus, nós vimos que quando Satanás ele toca em Jó, ele toca nessas 3 áreas. Na área familiar, ele mata os filhos de Jó. Na área da finança, ele tira todos os bens de Jó e toca na sua saúde. Por isso, meu Pai, é esse homem, é essa mulher que está passando um momento de dificuldade, que está passando, Senhor, por essa enfermidade, e o médico já falou que não tem cura, ou ele vai ao hospital, o médico fala, olha, seus exames estão normal, você não tem nada.
e ele está desesperado porque tem afetado a sua vida sentimental, tem afetado a sua vida profissional porque ele não consegue trabalhar, ele pega constante atestado, essa jovem pega constante atestado, mas nesse momento, Senhor, através dessa oração, nós repreendemos esse mal. Se for um espírito de enfermidade, ouvindo essa oração agora, deixa o corpo deste homem, dessa mulher, que sai agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, esse homem, essa mulher está crendo na cura do seu corpo físico. Ou, Senhor Jesus, essa pessoa está passando por problemas emocionais, está, Senhor Jesus, Sim, com Jesus. depressão, com ansiedade, e muitas das vezes nem sabe que está passando por isso, não consegue render no seu trabalho, não consegue ter uma vida satisfatória com a sua família, com seus filhos, porque está estressado, está passando por um momento difícil. Mas neste momento, Senhor, cura a ansiedade, cura, Senhor, essa depressão, cura esse mal. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a enfermidade no nome de Jesus. Pai, vai nos hospitais, pessoas, ó Pai, que estão com câncer, pessoas, meu Deus, que estão com problema no rins, no fígado, estão, Senhor, sofrendo. Agora, meu Deus, no nome de Cura, Jesus, cura esse homem, em nome de cura Jesus. essa mulher que está assistindo esse programa, que está assistindo, Senhor, aleluia, esse vídeo agora. Meu Deus, o intuito, Senhor, desses episódios, desse programa, é que vida seja impactada pelo poder do nome de Jesus e que haja cura, que haja transformação, que haja melhora, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Ah, Deus, nós queremos clamar a Ti, ó Pai, agora Sim, a favor sim, da área Deus. financeira do Teu povo. A área financeira de quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando agora. Ah, Deus, nós queremos profetizar, Pai, que essa pessoa vai ter Em estratégias nome de Jesus. para superar esse momento de crise, Esse gigante. superar esse momento de escassez, superar esse momento de dificuldade. Ah, Deus, ele vai continuar sendo fiel a Ti, porque Tu és o Deus da provisão. Quem sabe alguém que está nos assistindo, está acompanhando, está orando conosco agora, precisa de uma provisão na área financeira urgente, Pai, e ele precisa de uma ação do Senhor. Ele já tentou, mas ele não pode ficar na mão de ninguém. A Tua palavra diz que o Senhor não deixa um justo, não deixa um filho mendigar o pão. Ah, Deus, eu quero orar agora repreendendo o cortador, o migrador, o devorador, repreendendo, Pai, toda sorte de maldições hereditárias. Essa pessoa que vê o filho, o marido, ou a esposa, o neto, gastar o dinheiro naquilo que não é pão, gastar o dinheiro em jogatinas, gastar, ó Deus, os recursos da família. Talvez é alguém que está viciado, talvez é alguém, ó Pai, que está oprimido, que está, ó Pai, ó meu Senhor, refém, ó Deus, financeiramente, refém de uma jogatina, de um vício de bebida, de cigarro, e com isso vai minando os recursos da família. Já vendeu móveis de casa, já vendeu, ó Deus, empreendimentos, apartamentos, terreno, casa, já vendeu, ó Pai, os recursos que a família tanto lutou para conquistar. Ah, Deus, já perdeu para esses vícios que têm levado os recursos financeiros dessa família. Nós queremos orar agora, profetizando a bênção, a libertação, profetizando, ó Pai, uma virada na mentalidade, uma virada de chave, profetizando libertação, ó Pai, financeira, libertação mental, libertação dos recursos, tudo que é dessa pessoa. Nós ministramos a restituição, vai voltar para a mão dela, com juros e correção monetária, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dessa pessoa. Essa pessoa não sai dessa batalha, Elebaracanda, de Probadal Assá. Essa pessoa não sai desse campo de batalha com as mãos vazias, tem recompensa
pensa nesse campo de batalha para essa família, para essa mãe, para essa esposa, para esse chefe do lar, para este pai, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Assim também, Senhor, nós continuamos concordando com tudo que foi pedido, orado aqui, Senhor, intercedendo por cada um dos teus filhos e filhas, as famílias que estão sendo representadas agora por essa pessoa, que a proteção, a bênção, a presença do Senhor alcance essa pessoa e que, ó Espírito Santo, o Senhor possa abraçar esta vida, envolver esta vida com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu amor, revestindo, capacitando. Ó Deus querido, que esse filho venha ser como flecha na mão do valente, Senhor. Que essa filha venha ser como flecha na mão do guerreiro, para que possa alcançar lugares mais altos, lugares maiores, lugares, ó Pai, onde o Senhor tem preparado como propósito para a vida desses familiares. Eu oro por esse esposo, por essa esposa, eu oro por essa família, por esse casamento, eu oro por esses pais, por esses avós, ó Pai, qualquer que seja a parentela, o grau parentesco, eu oro, Pai, para que a bênção do Senhor, a união, Pai, possa estar sobre este lar, que todo espírito de confusão, que todo espírito, Senhor, que cerca, que ronda, Pai, tentando desunir, tentando criar situações para que de alguma maneira venha se separar, para que de alguma forma venha haver desavenças dentro deste lar. Nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que a tua proteção e a tua presença possa blindar esta família, possa blindar esta casa, que esta oração possa alcançar esta vida, assim também como cada cômodo desta casa. Ó Deus querido, que os anjos do Senhor possam cercar este lar com a tua presença, e nós declaramos e profetizamos no nome de Jesus, que 1000 caiam ao lado, 10.000 à direita, mas você, a tua casa, não será atingido. Em um nome poderoso de Jesus, nós liberamos uma palavra de bênção sobre você, nós liberamos uma palavra de vitória no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando agora no momento final aqui do nosso episódio e queremos te agradecer por até aqui nos acompanhar. Mais uma vez, se ainda não fez, compartilha aí com seus amigos, compartilha com os seus conhecidos, com os seus contatos. Tenho certeza que esse conteúdo irá edificar, assim como edificou a nossa vida, a sua vida. Muitas vidas serão alcançadas através desse compartilhamento, tá bom? Dê aí seu joinha, se inscreva no canal se ainda não fez e não se esqueça, toda terça-feira às 19h30 nós estaremos aqui, toda terça-feira, juntos nesse episódio a qual o Senhor tem trago conhecimento, muita palavra profética. Afinal de contas, estamos no podcast Papo de Bíblia. Deus abençoe.